Bom dia a todos. Nós vamos dar início ao nosso painel, que tem como tema a revogação de benefícios fiscais e segurança jurídica, neste evento em que a advocacia brasileira, o Ministério Público e a magistratura se reúnem para trocar algumas ideias sobre a segurança jurídica. E no dia de ontem, o batoneiro Marcos Vinícius, com precisão cirúrgica, bem definiu a necessidade de não haver decisões díspares em nome de todos aqueles que querem investir no Brasil. Outro dia eu conversava com o ministro, com o presidente Temer, e ele tinha dado uma palestra na XP em Nova York, e eu perguntava ao presidente, e essa palestra foi para os empresários, como é que o pessoal está vendo hoje o Brasil? Ele disse que eles querem segurança jurídica, e depois dos episódios de 8 de janeiro, querem segurança política. Então, em boa hora, vamos trocar ideias sobre esse tema, porque, como eu sempre digo, as ideias não são como metais que se fundem, na feliz expressão de Gaspar Martins. Eu saúdo o corpo diretivo da Ordem dos Advogados do Brasil, capitaneado por Beto Simonetti, na pessoa do vice-presidente Rafael Horne, a maior liderança hoje em Santa Catarina na advocacia. Essa gestão, eu digo sempre, como que num processo simbiótico, o Beto Simonetti, o Rafael, vem tocando isso a quatro mãos, essa gestão, aplaudida e festejada por grande parte dos advogados brasileiros. Quero saudar o Superior Tribunal de Justiça, tribunal que por 15 anos vestia a toga e procurei com dignidade bem desempenhar o papel que a Constituição de 88 a ele delegou como Tribunal da Cidadania. Saúdo na pessoa do ministro Benedito Gonçalves, meu particular amigo, que chegou essa noite do Brasil em compromisso e aqui, na primeira hora, está presente para nos prestigiar. Saúdo também a advocacia de Santa Catarina, a pessoa do doutor Maurício, advogado catarinense, e cumprimento, evidentemente, os meus colegas de mesa, o desembargador João Carlos Maia, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, José Roberto Afonso, professor do ITP, vice-presidente da FIB, Gustavo Ventura, presidente do Instituto dos Advogados de Pernambuco, Tássio Lacerda Gama, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Considerem-se todos saudados. Saúdo também, em apertada síntese, o ministro Humberto Martins, que foi o penúltimo presidente do Superior Tribunal de Justiça e a quem eu tive a honra de ser o seu vice-presidente. Seja bem-vindo, ministro Humberto Martins. Eu devo lhes confessar da minha alegria e da minha satisfação de poder mediar este painel nesta agradável manhã de primavera em Madrid, em que vamos discutir a revogação de benefícios fiscais e a segurança jurídica. Como disse, nesse evento prestigiado pelos magistrados, pelos advogados e pelos membros do Ministério Público, a quem chamo todos de tripulantes de um mesmo barco e de caminheiros numa mesma senda. Ano que vem estamos a completar um quarto
de século do novo milênio. E o Brasil precisa cada vez firmar-se mais, especialmente voltando seus olhos para o judiciário, porque os limites da paciência e da tolerância já estão se esgotando. O novo Código Tributário é uma esperança, mas daqui a 2 a 3 semanas vai ser começada a votar a lei complementar. Dizia ainda há pouco, com precisão cirúrgica, a ministra Regina Helena Costa, que num artigo publicado recentemente, dizia um tributarista que esta reforma é um tiro no escuro, com todos torcendo para que dê certo. Só essa lei complementar agora são 220 e poucos artigos, né? E é importante que seja bem discutida, que seja bem esgrimada, porque quanto mais trocar ideia, eu penso que nós teremos um estatuto desburocratizado, ágil e transparente. Por isso, meus amigos, teria mais algumas coisas que gostaria de colocar, porque é uma conquista, 30 anos, mais de 30 anos, e nós temos agora um novo estatuto. E para discutir essa matéria, né, eu vou passar a palavra, nós vamos começar, fui advertido pela direção do evento, que é dada a palavra a cada colega entre 15 e 20 minutos. E me deram aqui um cartão vermelho, 2, um amarelo e um vermelho, 5 minutos e tempo esgotado. Nós, como estamos assim, dentro do horário, eu, quando cheguei no hall do hotel, não tinha mais ninguém, e eu disse, e agora? Vou chegar atrasado? E me lembrei de um episódio que vou transmitir a vocês. Sérgio Buarque de Holanda, membro da Academia Brasileira de Letras, no mês de janeiro, no Rio de Janeiro, ele vai para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana com o fardão da Academia Brasileira de Letras, e lá a pontualidade é britânica. 41 graus, e ele pega um táxi. O táxi Volkswagen, e vocês sabem que o táxi Volkswagen não tem o banco da frente, tá? Só tem a pessoa senta atrás. E ele sentou, e o motorista era um afrodescendente. E pelo espelho retrovisor, ele começou, usar uma expressão, a coringar e a olhar o acadêmico, pela roupa dele, assim, né? E aí o motorista disse assim, doutor, alguma vez o senhor já foi rei? Aí o Sérgio começou a explicar a ele que aquela roupa, aquela vestimenta, os ramos representavam café, isso, coisa tal, e o trânsito não andava, e ele disse ao motorista, por favor, o senhor toque esse táxi, esse carro, porque não posso chegar atrasado. Então, o nosso exemplo aqui hoje. E aí o motorista respondeu a ele, doutor, onde o senhor vai eu não sei, mas com essa roupa aí o senhor pode ter certeza que enquanto o senhor não chegar, esse negócio não começa a morrer. E assim somos nós. Então, estamos no horário, o táxi chegou no momento, e eu concedo a palavra ao desembargador João Carlos Maia, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Você tem a palavra. É um grande prazer estar aqui. Cumprimento todos os meus colegas de mesa, a pessoa do nosso mediador e coordenador, o ministro Jorge Bustos, que eu tenho muita consideração e carinho pela sua longa trajetória como jurista, né? Bem, Desculpa interromper, mas porque como está sendo gravado, só licença para estar gravado. Desculpa. Eu considero o tema do nosso painel, revogação de benefícios fiscais e segurança jurídica, né, sem diminuir dos outros temas do nosso encontro, é um dos mais importantes, né? Que nós, como eu vou procurar abordar aqui, nós vamos falar não só do aspecto extrafiscal de fomento da atividade econômica,
via benefícios tributários, mas vamos falar também sobre a implementação de políticas públicas de cunho social e cultural, né? E quando falamos em segurança jurídica, como o ministro Mussi bem colocou, né, como magistrado, né, não há, do ponto de vista econômico, não há geração de riqueza sem segurança jurídica. Segurança jurídica significa resolução de conflitos de uma maneira previsível, né? E o judiciário vem aí com esse importante papel de firmar, né, uma jurisprudência estável, né, e uma cultura de precedentes que nós estamos aí buscando. Então, como bom magistrado, eu procurei aqui na minha exposição focar, né, o que temos hoje em termos de segurança jurídica a partir da jurisprudência do STF e do STJ, né, em matéria de benefícios fiscais. E para se entender exatamente o que nós estamos falando, até pedindo àqueles que já conhecem o assunto, né, um pouquinho de paciência, mas é bom conceituar determinadas questões, né, para que nós possamos, daí, a partir delas, entender as diferentes repercussões jurídicas, né? Então, o que são benefícios fiscais, né? Representa uma redução da carga tributária suportada pelo contribuinte, concretizada sob a forma de isenção, redução de alíquota, alterações de base de cálculo, entre outras medidas fiscais dessa natureza. No plano econômico, né, no âmbito da ciência da economia e das finanças públicas, há um conceito da Receita Federal que adota um conceito da OCDE, e isso é visto no âmbito dos chamados tax expenditures, né, que seriam gastos tributários, mas a conceituação é a mesma, apenas do ponto de vista econômico, não o jurídico, que seriam gastos indiretos do governo, realizados por intermédio do sistema tributário, visando a atender objetivos econômicos e sociais, e constituem-se uma exceção ao sistema tributário de referência, reduzindo a arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte. Tá? Na Constituição brasileira, a regra geral está aí no artigo 150, ou parecer constitucional, parágrafo 6º, né, que diz ali: qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente a tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12, a linha G. Isso aí com redação da emenda 3 de 1993. E o que nós temos aqui? Então, temos o princípio da legalidade tributária. Então, isso aí foi muito importante para dar uma segurança jurídica em relação à concessão de benefícios, né? Não que não houvesse antes, mas é uma regra constitucional explícita. Então, que há necessidade de lei específica para a veiculação de quaisquer desonerações tributárias, no qual se inserem aí os benefícios. Trata-se de verdadeira salvaguarda à atividade legislativa que poderia ser frustrada na hipótese de assuntos de grande relevância ser tratado em contexto de estatura ostensivamente menos relevante, né? E nós temos aí a particularidade também em relação, agora isso tudo vai mudar com a reforma, né? Mas como ainda não tivemos, é a questão dos convênios com o FAS, né? Em relação ao ICMS, que nós falamos também que é pressuposto, né, agregado um outro pressuposto, né, que é a questão da autorização legislativa para a concessão desses benefícios e incentivos fiscais, né? Então, aí é o princípio da transparência fiscal, como pressuposto para o exercício do controle fiscal orçamentário dos incentivos fiscais de ICMS. Então, isso é uma regra específica, né? Bem, o que estamos tratando? Esse poder de isentar submete-se às idênticas balizas do poder de tributar, com destaque para o princípio da legalidade tributária, que a partir, então, da emenda constitucional 13 de 93, adquiriu destaque ao prever lei específica para a veiculação de qualquer das desonerações tributárias, né? Então, o princípio da legalidade tributária quando exigida a lei específica, mas também para fins de transparência fiscal. Além do princípio da legalidade tributária em matéria de benefício fiscal, ganha também muita relevância o princípio da impessoalidade, da legalidade e da moralidade administrativa, todos conhecem, são princípios estruturantes da administração pública,
E qual a feição aqui em relação aos benefícios fiscais, né? A adoção do processo legislativo decorrente do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, visa coibir o uso da desoneração tributária como moeda de barganha para obtenção de vantagem pessoal pela autoridade pública, pois a fixação pelo mesmo poder instituidor do tributo de requisitos objetivos para a concessão do benefício tende a mitigar arbítrio do chefe do Poder Executivo, garantindo que qualquer pessoa física ou jurídica enquadrada nas hipóteses legalmente previstas usufrua da benesse tributária. Então, temos esse outro ângulo, né? Que regras objetivas pelo processo legislativo, visando a assegurar moralidade, impessoalidade, né? E também a legalidade de tributário. Qual o escopo, né, que os benefícios fiscais visam obter? A noção tradicional é que a concessão desse benefício isencional traduz ato discricionário que, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do poder público, destina-se a partir de critérios racionais, lógicos e impessoais, estabelecidos de modo legítimo em norma legal, a implementar objetivos estatais nitidamente qualificados pela nota de extrafiscalidade. Esse era o conceito tradicional, que nós vamos ver que está começando a mudar um pouco, né? Exatamente a partir dessa questão que eu mencionei inicialmente, relativamente a políticas públicas visando a implementação de direitos individuais e fundamentais, né? Então, a concessão desse benefício isencional traduz ato discricionário, essa era a doutrina tradicional, né? Bem, qual a outra feição além da extrafiscalidade, então, né? E a extrafiscalidade sempre atrelada a essa questão do fomento da atividade econômica, né? Então, o Estado vai ali, concede um benefício, né, visando a fomentar determinada área da economia para, através disso, produzir riqueza. Mas nós temos também um outro ângulo, né, que é o fomento, né, que, na verdade, é a implementação de políticas públicas relacionadas a direitos fundamentais, relativos a direitos sociais e culturais. Então, temos várias normas relativamente a isso. A nossa Constituição aí é muito rica nesse aspecto. Aí nós podemos mencionar só algumas questões, por exemplo, incentivo à cultura, fomenta operações com cesta básica, portadores de deficiência, e aí incluímos também a questão diminuição das desigualdades regionais, como, por exemplo, a questão da Zona Franca de Manaus, né? A manutenção desse tipo de benefício por lá, né? E, a partir disso, o nosso STF entende que é possível o controle de constitucionalidade, né, tanto no aspecto de ação por omissão, em relação à implementação dessas políticas de cunho social e cultural, né? Então, tem-se que é possível que a concessão de um benefício fiscal viole o pacto constitucional de duas formas diversas, né? Ou por criar um direito a quem não lhe faça jus, né? Ou por negar expresso ou implicitamente um direito a um indivíduo legítimo, né? Então, nós temos aí vários exemplos relativamente a isso em que são questionadas, né? Tanto do ângulo da omissão quanto do ângulo da ação, a concessão ou, né, a não concessão de benefícios fiscais destinados à implementação de direitos fundamentais. E, nesse aspecto, né, em relação às declarações de inconstitucionalidade, também é importante sempre discutir, em termos de segurança jurídica na tributação, que é a eficácia para o futuro dessas decisões, a eficácia ex nunc, né? Sempre mantendo os benefícios fiscais daqueles que vinham percebendo ali. É uma discussão grande, o Supremo não tem ainda muita consistência na implementação dessas decisões, nós temos isso exatamente do ponto de vista contrário, né? A maior parte das modulações está em situações em que a tributação aconteceu, porque nós estamos falando de outra coisa, né? Nós estamos falando da manutenção da percepção do benefício, né? Numa situação de uma declaração de inconstitucionalidade, a não restituição desses valores. E também, como normalmente acontece, né? Essas decisões vêm aí 15, 20 anos depois, quando esses determinados setores ou
segmentos já vêm percebendo esses benefícios, né? Então, os benefícios fiscais podem implicar verdadeiras despesas, né, ou gastos tributários, tax expenses, que afetam o custeio de ações e programas relevantes para a população, razão pela qual sempre que o benefício corresponder a um gasto tributário destinado a custear a concreção de direitos indisponíveis ou fundamentais, será cabível o controle de constitucionalidade sem risco de violação ao princípio da separação dos poderes. Isso é em confronto àquela questão da discricionariedade na concessão do benefício, mas essa discricionariedade cessa e aí surge o controle judicial exatamente quando estivermos sobre esse outro ângulo, o ângulo aí da implementação de direitos fundamentais, direitos sociais e culturais. Nesse aspecto, o Poder Judiciário pode intervir, né, para reconhecer ou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, visando ou a cessação ou a implementação desse direito fundamental. E aí, nesse aspecto, nós temos até questões interessantes, por exemplo, até o caso FIFA, né, quando foi discutida, por exemplo, no STF, na DI 4976, a isenção fiscal que foi concedida à FIFA, né? Se ela era constitucional ou não, né? E aí o Supremo, na oportunidade, entendeu pela legitimidade dos estímulos destinados a atrair o principal e indispensável parceiro envolvido no evento, que era a FIFA, né? De modo a alcançar benefícios econômicos e sociais pretendidos. Então, esse é um exemplo também bem interessante, né? E também, quando falamos em benefícios fiscais, falamos de pertinência temática, né? O processo legislativo exige a pertinência temática entre o benefício fiscal e a instituição do regime diferenciado de tributação. Aí nós temos alguns exemplos que o Supremo examinou essa questão, por exemplo, o caso do Simples Nacional, chamado Super Simples, de 4033, o caso das medidas de fortalecimento do sistema financeiro nacional, que foi discutido na DI 1376. E ainda no assunto temos também o ângulo aí das competências tributárias, o chamado federalismo fiscal, né? São benefícios fiscais visando a preservação da autonomia dos entes subnacionais, né? Todos eles também, dentro desse federalismo, podem, né, conceder benefício, tanto no plano estadual quanto municipal. Aí o Supremo também examinou, por exemplo, a cobrança e extinção de débitos fiscais municipais, com base em lei estadual, no RE 591.033, que é o tema 109. Também o caso de isenção de taxas e emolumentos estaduais, isso foi na DI 3260. Também é importante fazer um distinguish aqui, que o direito a crédito fiscal, a questão da cumulatividade, né, não se insere na regra dos benefícios fiscais do artigo 150, parágrafo 6º, né? Isso também foi discutido no AI 669557, agravo regimental, né? E agora feita essa pequena introdução aí, entrando diretamente nessa questão da revogação dos benefícios, e aí eu incluo aqui também um assunto muito importante que agora está na pauta do dia, que é a questão da extensão de benefícios fiscais diretamente pelo Congresso Nacional, né? Pela via do processo legislativo. E aí, na doutrina tradicional, né, a revogação, o Supremo entende assim, não há um direito adquirido à manutenção de um determinado benefício fiscal, né? E a jurisprudência do STJ está alinhada na do Supremo, né, no sentido de que a isenção não onerosa, né, justamente porque não condicionada a qualquer contraprestação por parte do contribuinte, consubstancia a favor fiscal que pode ser reduzido ou suprimido por lei a qualquer tempo, sem que possa cogitar de direito adquirido à sua manutenção, né? E aí eu cito aqui também há vários julgados do STJ nesse sentido, mas, por exemplo, um deles apenas o RESP 605.719, o AGINT no RESP 1731.073 e a outra. Bem, mas isso não significa, né, que isso é um balizamento já em termos de segurança jurídica, apreciando essa questão da possibilidade da revogação, né, sem
direito adquirido, né, que isso não importe aí, não haja um marco protetivo em relação a isso. E o Supremo, mudando a posição anterior, né, uma posição anterior sua, passou a entender, pela aplicação dos princípios da anterioridade geral e da nonagesimal, a noventena, né, como obrigatório em situações em que houver majoração de tributo, inclusive pela via indireta. Então, revogação ou redução de benefícios fiscais, isso a partir do princípio da proteção da confiança. Então, há direito adquirido? Não há, né? Mas, em havendo a revogação, o contribuinte tem, né, o direito de ter aí como cláusula protetiva, né, a aplicação do princípio da anterioridade geral ou da anterioridade nonagesimal, que isso foi uma grande conquista. A posição anterior do STF, né, era que não havia a distinção a essas regras, né? A questão era apenas olhada sobre o ponto de vista que seria uma questão vinculada à política econômica, né? E que poderia ser revista pelo Estado a qualquer tempo e portanto, não adstringindo essas matérias aí, a observância das regras de anterioridade de tributário previstas na Constituição. Isso foi uma grande conquista, né? Para o contribuinte. No entendimento anterior, eu cito aí o RE 562.669, agravo regimental de Minas Gerais, é um julgado de 2011, né? E o Supremo tem aquelas questões, né? É feita referência ao julgado anterior, mas a jurisprudência leva um pouco de tempo para assimilar, e nos julgados mais recentes é feita uma referência, né, como seria o primeiro precedente nesse sentido dessa viragem de jurisprudência que aconteceu paulatinamente, foi a de 2.325, medida cautelar, lá de 2006, né? Esse julgado do ministro, esse anterior é do ministro Lewandowski, ainda de 2011, então mostra que demorou um pouco para vir a essa viragem e surgir essa nova jurisprudência. E em termos de majoração indireta, o Supremo hoje inclui qualquer coisa, né, que importe em majoração de tributo. E aí eu cito já com um novo entendimento, o RE 1.053.254, agravo regimental, e aí há muitos outros nesse sentido, né? Aplicando, então, o princípio da anterioridade tributária. E temos uma questão particular aí, que é a situação da revogação de benefícios fiscais por medida provisória. Tanto o Supremo quanto o STJ entendem da possibilidade, né, da revogação por medida provisória, e nós temos aí uma particularidade, né, que agora é um caso muito importante, né, que foi a de 7232, medida cautelar, né, em que era uma situação em que o Congresso estendeu determinado benefício fiscal, no caso aqui era 3 leis de fomento à cultura, né, e houve veto presidencial e, na sequência, o Poder Executivo editou medida provisória restabelecendo, né, o que o Congresso havia concedido e o presidente havia vetado. E nessa importante decisão, o Supremo, que foi referendada pelo plenário, entrou a discussão envolvendo, nesse caso específico, né, a questão da relevância e da urgência das medidas provisórias, né, e se entendeu que, como o Congresso Nacional fez uma escolha legítima, né, não haveria nem a relevância, nem a urgência para que fosse editada medida provisória revogando a extensão desses determinados benefícios fiscais. E a questão ainda foi examinada pelo ângulo da implementação de política pública relacionada a direito fundamental, no caso aqui, o acesso à cultura. Então, esse é um caso muito importante, né? Não obstante, a jurisprudência entenda, né, como eu disse aqui, que é possível a revogação de benefícios fiscais por medida provisória. Temos também incluído aí uma discussão em torno da
do termo inicial, nesses casos, né, da contagem do prazo da anterioridade, né, nesses casos de conversão de medida provisória, seria a própria lei de conversão, que seria o marco inicial para a adoção do princípio da anterioridade de tributários. E aí temos no Supremo essa discussão no RE 629/478, agravo regimental, segundo agravo regimental, né? Também está incluída, é uma particularidade, né, outra discussão também no âmbito do Supremo, em relação a se considerar a redução ou extinção de desconto para pagamento de tributo como majoração tributária, né? E o Supremo incluiu isso também, né? Então, qualquer tipo de majoração, né, ainda que a esse título, né, é considerado, sim, um benefício fiscal. E aí cito aqui o RE 1.417.387, agravo regimental, também nessa mesma linha, né? E, por último, aqui temos aí também digna de menção a de 76/33, também está na mídia, essa decisão monográfica do ministro Zanin, que ainda não foi referendada pelo plenário, pedido de vista do ministro Fux, que jogou no plenário do virtual para o físico, né? A discussão envolvendo a extensão de benefícios fiscais pelo Congresso e a necessidade da observância da prévia dotação orçamentária e fiscal, né? Previamente identificada, né? Então, a discussão lá é a prorrogação de benefícios fiscais por lei, desoneração da folha de pagamento de municípios de diversos setores produtivos, né? E o Supremo seguiu na linha de uma jurisprudência também já sedimentada, que a partir da emenda 95, de uma maneira mais clara, de 2016, que reproduz o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os requisitos para concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, dos quais decorre renúncia de receita, o destinatário disso, né, é primeiro o legislador ordinário. Então, o legislador ordinário ele é um afiançador da responsabilidade de tributário, os benefícios fiscais estão necessariamente atrelados pelo 155, parágrafo 6º, né, da Constituição, ao processo legislativo. O legislador, em termos de responsabilidade fiscal, ele é o primeiro destinatário, o legislador ordinário, da responsabilidade fiscal. E ali, isso como efeito, né, da transparência decorrente do próprio processo legislativo relativo aí à concessão de benefícios fiscais, né? E ali o ministro Zanin entendeu que, né, o Congresso, né, ao estender o benefício, não haveria tratar especificamente do impacto orçamentário e fiscal relativamente aí à extensão desse benefício fiscal. Então, pelo ângulo, né, a gente poderia falar ainda que em revogação, né, mas a extensão estaria compreendida dentro da problemática envolvendo aí a revogação de benefícios fiscais, né? Bem, e aí temos também, já mencionei a questão relativamente à revogação por medida provisória. O STJ tem o tema 177 relacionado a isso, que é a possibilidade de revogação de PIS e COFINS relativamente à cooperativa por medida provisória. E, por último, temos também os chamados benefícios fiscais envolvendo desoneração onerosa, né, que são aquelas com prazo certo, né? E aí o STJ tem aplicado, e o Supremo também aplica, né, a súmula 544, né, que as isenções tributárias concedidas sob condição onerosa podem ser livremente suprimidas, né? Não podem ser livremente suprimidas, né? Aí eu cito aqui também, nesse sentido, o AGINT, no RESP, 1.658.638, isso do STJ, né? E também o AGINT no RESP, 1.731.073, de São Paulo, né?
Bem, eu acho que eu respeitei o meu tempo aqui, né? Vontade. Eu procurei trazer aqui um determinado balizamento a essas discussões, né? E me parece que devemos centrar aí o nosso foco, então, né? Em esses dois grandes aspectos, né? A implementação de políticas sociais e culturais, né? Como forma de implementação de direitos fundamentais, tanto pelo ângulo da ação quanto pelo ângulo da omissão. A importância, nesses casos particularmente, né? Se a declaração de inconstitucionalidade vier pelo ângulo negativo, né? De adotarmos como critério de segurança jurídica a aplicação para o futuro, né? E sempre pensarmos nessas questões para além da extrafiscalidade, porque no ângulo da extrafiscalidade, né, sempre há essa preocupação do princípio da neutralidade tributária, né? Então, o Estado não deve intervir tributando de uma maneira que ele crie uma prática anticoncorrencial, e isso afete o mercado, né, e gere, né, uma disfunção beneficiando alguns em detrimento de outros. Isso foi exatamente a finalidade aí, né, da redação atual, né, do 155, parágrafo 6º, de colocar a necessidade de sujeitar a concessão de benefícios fiscais ao processo legislativo a partir de critérios objetivos especificamente determinados, né? Mas como eu disse aqui, como a nossa Constituição é muito vasta em direitos e todo o sistema tributário ele é baseado nesses dois âmbitos, né, de que o Estado deve conseguir custear não só a sua própria atividade, né, dele Estado, mas financiar a implementação de direitos sociais e culturais, né, a tributação pelo ângulo negativo, exatamente, da concessão de benefícios fiscais, vem aí como um importante mecanismo, né, de assegurar direitos fundamentais. E aí espero ouvir a contribuição dos colegas e eu procurei, então, focar o ângulo da minha apresentação a partir desses balizamentos que nós já temos aí, em termos de importantes precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que tem muito contribuído aí em matéria de salvaguardas no âmbito da desoneração fiscal. Muito obrigado. Fui homenageado pelos 15 anos do Superior Tribunal de Justiça, e foi lá em Santa Catarina, e cometi uma indelicadeza imperdoável, e hoje quase que faço de novo. Quero saudar todas as mulheres, na pessoa da minha mulher, com quem sou casado há 30 anos, a Juliane, que está ali presente. Tá bom? E agora, então, vamos ouvir o professor do IDP e vice-presidente do FEB, doutor José Roberto Afonso. Você não está a palavra. Ouvindo o ensinamento aqui do ministro Mussi, me permitiria cumprimentar a ministra Regina, em nome dela, todos os presentes, para a gente não repetir o erro. Em particular, também queria, em nome da FIB, agradecer muito à OAB, com quem temos tido uma boa parceria e que nos viabilizou realizar o nosso primeiro evento aqui na Espanha, na sexta-feira passada, o Fórum de Transformações, Revolução Digital e Democracia. Bom, eu sou economista, acho que sou um peixinho fora d'água aqui, mas pelo menos acho que estou dentro do aquário. E queria falar brevemente sobre 4 pontos, mas prometo cumprir o tempo, que é 1, incoerência, 2, incerteza, 3, insegurança, para finalmente chegar, né, na segurança. Sobre incoerência, acho que já foi passado aqui, o ministro Maia passou aqui perto, né? Queria destacar só uma citação breve, ou uma comparação breve, entre a contradição de reonerar a folha de pagamento à vista, né? E fazer uma transição de benefícios da greve fiscal do ICMS a prazo.
Por isso que eu reputo, porque eu acho que aqui nós temos um problema grave de incoerência, né? Há razões há razões fiscais para, por exemplo, na minha opinião pessoal, rever a desoneração da folha. Eu sou um crítico desde que ela nasceu, costuma-se dizer, sobretudo no Nordeste, pau que nasce torto, né? Nunca se endireita. Eu acho que tem um problema com essa medida, ela foi desenhada para tratar da competitividade externa brasileira e não para reduzir encargos patronais. Nós temos um problema grave no Brasil e no mundo de qual é o futuro da tributação, qual é o futuro do trabalho e qual é o futuro do financiamento da Seguridade Social. Eu preciso encarar isso, e não com medidas pontuais. Agora, por outro lado, também, eu não posso fazer uma transição de que, né, hoje é dia 7 de maio e muitas empresas no Brasil não sabem como é que vão pagar a sua folha de salário do mês passado. Quer dizer, isso não... qual é a tributação que vai incidir sobre essa folha? Esse tipo, né, de situação, quer dizer, abrupta, inclusive não é a tradição, né, brasileira. De outro lado, na reforma, né, do IBS, a ministra Regina bem colocou, eu estou fazendo uma proposta de fazer uma transição gradual até 2032 na revogação dos benefícios. Então, eu vejo assim, e muitos desses benefícios que, na origem, foram concedidos contra a Constituição e contra a lei, né? Por isso que até que se chamava guerra fiscal do semestre, depois foram convalidados. Eu compreendo e entendo, e eu acho que precisa, sim, de uma transição gradual, porque nós vamos ter uma profunda mudança nas cadeias de valor, de produção, de distribuição de transporte. Mas eu só registro que acho incoerente, né? Benefícios fiscais estão sendo tratados com ou peso da mão, ou com mão, ou com peso da mão indiferente. Incerteza. Aí, incerteza está na natureza, né, do capitalismo. A decisão de investir é um salto no escuro, né? A ministra de novo tinha colocado aqui. Por quê? Porque eu não tenho a garantia de que no futuro vai acontecer o que estava no passado. Não há nenhuma garantia de que eu vou comprar máquinas, vou contratar empregados e vou faturar e lucrar aquilo que eu esperava. Um economista inglês, Keynes, chamava até que a decisão de investir é um espírito animal. Pouco tem a ver com quase que com conta. Você pode ver todas as contas, mas eu sempre estou olhando para o passado. E aqui eu queria destacar que, quer dizer, cabe ao Estado tentar transmitir, quer dizer, guiar, incentivar essa decisão de investir, e parte disso passa pelo sistema tributário, você ter regras críveis, razoavelmente estáveis, né? E por isso que entre os princípios básicos da tributação, né, e das limitações a tributar, está o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, o princípio da anualidade. Quer dizer, se isso tudo vale para criar ou majorar tributos, também tem que ser aplicado, né, tem que ser considerado na revogação, né, dos benefícios. Ou seja, preciso tomar muito cuidado, em particular, para não dificultar a decisão de investir, que já é uma decisão complexa, embora seja a decisão mais importante que a gente precisa ter na economia. Para a gente crescer, para a gente se desenvolver, eu preciso, né, estar investindo. Bom, passaria aí a terceira questão, que é da insegurança. Para mim, incerteza é uma coisa, a insegurança é outra, né? A incerteza, não sei, eu não tenho nenhuma garantia do que vai acontecer, e a insegurança, eu posso ir por aqui, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Questão dos benefícios fiscais no Brasil, certamente é uma área dentro da tributação que eu acho que a gente precisa estudar mais, precisa ter mais transparência, né? Inclusive, como economista, a gente já há algum tempo vem alertando que é muito importante que nós vivemos na era dos dados, né? Ninguém tem mais dado em nenhum país do mundo do que a autoridade fazendária, e faltam dados publicados pela autoridade fazendária brasileira. Não existe a memória de cálculo da renúncia tributária.
todo mundo fica falando, tem uma renúncia de X bilhões, de 30 bilhões, de não sei quantos bilhões, nem o TCU recebe o Excel explicando como é que você fez a conta para chegar naquele número ali. E essa questão da falta de transparência, acho que para mim está, e em torno de benefícios fiscais, está muito ligado ao maior sintoma que eu vejo da insegurança do sistema tributário brasileiro, que é uma irracionalidade que nós temos, que é o fato de que as empresas do lucro presumido e até mesmo do Simples Nacional em algumas atividades pagam mais impostos em relação à sua receita do que as empresas do lucro real. Quer dizer, a empresa de médio porte ou a pequena empresa consome tudo, né? PIS, IPI, COFINS, imposto de renda, contribuição sobre lucro, e comparo com o faturamento, a do lucro presumido é a maior do país. Aliás, até os escritórios de advocacia, dependendo da maneira como você abre a classificação da arrecadação, acho que há 4 dígitos daqui na escritório de advocacia que mais recolhe, ou pelo menos até para trás, conversava com o Bichara, é o segundo ou o primeiro que mais recolhe imposto de renda do país. E a pergunta é assim, bom, mas se o lucro presumido eu vou pagar em relação à minha receita mais do que no regime normal, que é o lucro real, por que eu troquei? Quer dizer, eu não sei fazer conta, o meu contador não faz a conta corretamente. Eu acho que a questão... aliás, eu também sou contador, acho que eles fazem a conta assim, mas o que conta muito é a opção por uma blindagem contra a incerteza, a insegurança de eu posso deduzir isto ou não posso deduzir, esta despesa conta, essa despesa, né, não conta. Vou sofrer ações judiciais. Enquanto no lucro presumido é seguro, 1% daquele percentual sobre a receita, paguei, tenho como certeza que cumpri a minha obrigação. Mas é irracional ou ilógico que eu tenha microempresas e empresas de médio porte pagando mais do que as maiores corporações, né, do país, inclusive, sobretudo, as empresas que atuam na área digital. E eu acho que isso a gente precisa discutir. Volto à questão inicial. Precisamos ter transparência desde o início, precisamos ter os dados, saber aonde eu estou para poder fazer uma avaliação de qual é o impacto, né, das medidas, né, seja da tributação, seja dos benefícios, debater com a sociedade e fazer as mudanças cabíveis. Bom, por último, questão da segurança. Queria, né, caminhar aqui. A gente está falando de revogação de benefícios fiscais e segurança jurídica. Ultimamente, no Brasil, minha opinião pessoal, se vocês me permitem, é que segurança é constitucionalizar a matéria tributária. Não tem nem país no mundo que tenha mais normas tributárias na Constituição do que o Brasil. Tem um projeto que compara as condições de todo mundo, vocês podem bater lá, TEX. A Índia estava ali um pouquinho na frente do Brasil. Aí veio a emenda constitucional 132. Né? A gente estava aqui contando a emenda que era que trocou 5 tributos por 3, depende da conta lá, 3 ou 5 novos tributos, acrescentou mais 50% ao texto permanente do capítulo tributário da Constituição. Nós tínhamos 35,5 mil caracteres, agora temos 53 mil caracteres. O que isso quer dizer? Não sei o que vai acontecer na regulamentação, mas eu não tenho dúvida que todo questionamento que a gente já tem hoje, então de ICMS, COFINS, PIS e assim por diante, vai ter 50% a mais, ou risco, ou possibilidade, ou quase certeza, de 50% a mais de ações com o IBS, com o CBS, porque eu levei isso para a Constituição. Né? E depois, o que a gente escuta tem um ativismo judicial, né, do STF e do STJ. Mas, bem, quem faz o ativismo é o legislador constituinte, né? Porque ele transporta para o texto constitucional algo que não tem. Né? Tudo bem, cada país, não existe um modelo de Constituição ideal, naturalmente as constituições reportam as suas condições sociais, políticas, históricas, mas
não era a nossa praxe, aliás, histórica do Brasil, ter tanta matéria tributária, né, no texto constituinte. E isso não só leva a decisão final, né, para as cortes, e também, vale lembrar, tira a decisão do próprio parlamento, do parlamento ordinário. Porque quanto mais matéria eu tenho no texto constitucional, menos poder eu tenho dos deputados e senadores. E me permitiria, até que, ouvindo a lembrança que o ministro Maia colocou, tinha trabalhado na lei de responsabilidade fiscal, e essa regra que tem sido muito comentada agora, que aliás vem uma legislação norte-americana, fez o você leva se você paga. Então, eu para ter um benefício fiscal ou um aumento permanente de despesa, preciso ter um corte de receita. E estava lembrando, está na lei de 2000, né, e foi por emenda constitucional. Só que na Constituição de 88, no artigo 195, parágrafo 5º, já está escrito lá que nenhum benefício, né, da Seguridade Social, ou nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social será criado sem ter a fonte de financiamento. Eu acho que não deve ter dispositivo mais desrespeitado na história da Constituição brasileira do que esse. Nunca foi levado a sério. Se fosse levado a sério, a Previdência brasileira não estava, continua quebrada mesmo depois da última reforma. E eu insiro um novo dispositivo de outro lado. E eu colocaria isso aqui para ilustrar. Assim, é tanta norma que eu coloco na Constituição brasileira, a pretexto de ter segurança, que no final eu tenho uma insegurança, eu tenho contradição, né? E quem vai decidir qual das duas equivale é o judiciário, né? E depois o judiciário reclama que o judiciário está legislando, né? Está interferindo, né, nos outros poderes. Bom, para concluir, e até antes que me revoguem, né, o ministro Múcio revogue aqui o benefício do meu tempo, eu queria reforçar muito que eu acho que é um assunto que está muito esquecido no Brasil, revalorizar a figura do Código Tributário Nacional, né, de 1965. Aliás, um parênteses à parte, na área de finanças públicas, na área de orçamento, nós temos uma situação que eu diria mais grave ainda do que da tributação. Nós temos um excesso de normas, inclusive na Constituição, e uma norma básica, que é como eu faço os orçamentos, né? Como tramita um orçamento e como eu aprovo as contas, como faço um balanço, as contas públicas, como aprovo, é uma lei, né, 4.320, de 1964, antes do golpe militar. E essa lei tem 60 anos e ninguém fala em mudar a lei. O Congresso tem lá, a Câmara já aprovou, o Senado já aprovou, está lá nas gavetas, entra executivo, sai executivo, os poderes, aí aproveita que a OAB, porque já falei com o pessoal de contabilidade, a ordem de contabilidade, de economia, a própria lei 4.320, ela nasceu de uma pressão dos segmentos profissionais contra o DASP, né, do governo Vargas, e depois o deputado Aleomar Balheiros encabeçou e aprovou, mas não faz sentido nós, em 2024, não termos uma lei moderna sobre essa. E a mesma situação um pouco diferente, acho que aí nós temos alguns anos, 2 anos de diferença no Código Tributário, mas eu acho que era muito mais importante, né, resgatar a figura do código, ou seja, código quer dizer todas as normas sobre tributação estão ali. Inclusive, a nossa proposta pessoal é que transportasse tudo que está na Constituição para o Código Tributário e depois, com calma, você poderia revogar. Transportava como está, com suas contradições, com as suas incoerências e tudo mais, e limitasse o texto constitucional ao que é o básico, né? Princípio federativo, limitações, né, do poder de tributar e outras regras eu tratasse no Código Tributário. Acho que, por exemplo, me assusta, eu não estou acompanhando, mas só de ver me assusta que a regulamentação do IBS já manda 2 ou 3 projetos diferentes para tratar da mesma coisa. Eu acho que não só este imposto, quanto os outros impostos, tem que estar num só lugar. Tributação da renda
tributação da folha de salário são duas coisas ligadas e tributação, o mesmo IBS que incide sobre serviços, inclusive como é o caso dos serviços jurídicos, tem que ser pensado junto com o imposto de renda, junto com a Previdência. Ninguém toma decisão olhando só um tributo, ainda mais na era da inteligência artificial. Aliás, com inteligência artificial, se eu tenho 10 uma alíquota, 10 alíquotas, 10 mil alíquotas, é irrelevante. Se eu tenho 10 leis, 10 mil leis, é irrelevante, porque o sistema, né, os sistemas modernos fazem a revolução, que, aliás, está sendo feita pela justiça brasileira, pelo legislativo, mais até, na minha opinião, do que o executivo. Né? São novos tempos, novas mudanças, e para lidar com elas, eu quero concluir aqui, a gente precisa ter segurança, e, na minha modesta opinião, segurança não passa por ficar acrescentando textos, né, constitucionais. Esqueci de citar aqui, em 35 anos da Constituição de 88, nós aprovamos, né, até o final do ano passado, 132 emendas, fora as emendas de revisão, né, dá algo em torno de quatro emendas constitucionais por ano. É outro recorde. Já que a gente não ganha mais a Copa do Mundo de futebol, pelo menos a gente vai ganhando, né, a Copa do Mundo desses outros pontos. Muito obrigado. Só para não parecer que a frase é minha, né? O salto no escuro com torcida a favor, esse comentário sobre a reforma tributária é do professor Fernando Scaffi, que é professor titular da Universidade de São Paulo, e numa série de artigos que ele publicou no sítio eletrônico Conjur. Então, quem tiver interesse... Então, é muito interessante, ele faz uma análise bem objetiva, e ele que cunhou essa chamada, que eu achei bem apropriada, quer dizer, a gente não sabe o que vai dar, mas a gente está torcendo para dar certo. Muito obrigado. Na fala de Vossa Excelência ontem, quando dizia que são tantas emendas nesta lei complementar, e a ministra Regina disse: eu não sei se ainda vou estar aqui ou se vou assistir de drone. Acho que vai ser isso. Queria cumprimentar o professor José Roberto Afonso. Vossa Excelência dizia que também é contador. Então, depois daqui do nosso painel, eu vou fazer uma consulta. Eu não aguento mais de tanto que eu pago esse tal do lucro presumido. Não dá. Todo final do mês é um monte de coisa. E ainda mais que os profissionais liberais ficaram de fora, né, daquela tributação que iria a 30%. Né? Então, a nossa carga tributária realmente é muito pesada. O professor também falava de que, antes do golpe militar, e eu vou contar uma coisa para você, que na Santa Catarina tinha um governador muito inteligente, cultuava o direito constitucional, e a Revolução foi 31 de março, e no dia 4, 5 de abril ele foi preso. E aí foi chamado lá para prestar depoimento, tudo isso, aquelas máquinas terrenas, e o capitão lá tomando depoimento, e ele perguntou: o senhor gostava mais do antigo regime ou do novo? Ele disse: não, eu gostava mais do antigo. E aí o capitão perguntou ele por quê? Porque o novo faz 4 dias, eu já estou preso, imagino que não vem por aí. Enfim. Então, vamos agora ouvir o presidente do Instituto dos Advogados de Pernambuco, doutor Gustavo Ventura. Vossa Excelência tem a palavra. Muito bom dia a todos. Gostaria de saudar a mesa, em nome do ministro Jorge Mussi, o pagador João Carlos Maia, nosso amigo José Roberto Afonso, e meu irmão baiano, tal, nordestino como eu, Tasso da Gama, amigo de PUC, amigo de tantos anos, sempre uma alegria estar aqui. Bem, tenho que agradecer ao AB muito pelo convite, na figura da secretária Gelson Ghiotoni, muito obrigado, nosso vice-presidente Rafael Horn, possibilidade de um evento tão importante aqui na Universidade Complutense de Madrid, também saudar a ministra Regina Helena, que acompanhei muito bem ontem sua explanação sobre federalismo, e como nordestino, isso para mim é algo muito caro, sempre importante ouvir a excelência. E também, como o ministro Gilberto, meu conterrâneo, Pernambuco e Alagoas são estados irmãos, né? Na verdade, é essa. É da Alagoas, Pernambuco e Paraíba são, na verdade, a mesma essência, a mesma natureza de estado, exatamente que é assim que eu é, né? Ministro Benedito também. Bem,
Eu ouvi atentamente nossos colegas aqui, e quando eu vinha receber esse tema, poder tratar aqui na universidade, eu pensei, poxa vida, amigo Leman, eu sou nordestino, eu sei o que é o Brasil, eu sei das diferenças que o Brasil tem. Santa Catarina é um país muito diferente, por exemplo, de Pernambuco. É um estado muito diferente de Pernambuco. Não só culturalmente, nem historicamente, mas todas as bases que formaram tanto Santa Catarina como Pernambuco, Alagoas, Paraíba, ou eventualmente o Amazonas, ou eventualmente o estado de São Paulo. E a verdade é que nós temos um país diferente. Talvez desigual, mas dentro da unidade. E Souto Borges sempre dizia, meu filho, a virtude está na unidade. Então, é isso, dentro dessa ponderação que eu parto do meu pequena explanação aqui. Nós temos um Estado, vereador André, democrático de direito. Essa é a base que todos nós devemos partir do estudo da segurança jurídica, dos benefícios fiscais, do desenvolvimento da população. Quais são, na minha opinião, os 5 princípios que formam o Estado brasileiro? O princípio republicano, nós somos uma república, o princípio federativo, o princípio da justiça e o princípio da segurança jurídica. São esses 4 princípios que formam todos os demais. Se não tivermos respeitados a questão da republicana, o princípio federativo que é fundamental, temos um Estado justo e um Estado seguro, todo o resto vai mal, pátria. Todo o resto vai mal. A partir daí, Rodrigo, é que nós vamos ver legalidade, certeza, não surpresa, confiança legítima e cooperação. Isso é, como diria o professor Souto também, parte do conhecido para o desconhecido. Parte do conhecido é conhecer as normas constitucionais, entender os nossos princípios constitucionais e, a partir daí, desenvolver todo o nosso plexo normativo. E não dá para tratar de segurança jurídica, e eu também pensei quando fui convidado para tratar dessa matéria, eu falei, bem, há quanto tempo, Alemã, nós tratamos de congresso sobre segurança jurídica no Brasil? 30 anos, 40 anos? Desde que eu era estudante, eu me lembro de falar de congresso sobre segurança jurídica. Tanto no IBET, quanto na IDP, em todos os lugares falam de segurança jurídica. Duas uma, né? Ou a gente está sempre nessa busca de segurança jurídica, ou não temos segurança jurídica no Brasil. Eu acho que nem uma coisa nem outra, talvez um pouco dos dois. Por quê? Porque o sistema é dinâmico. A realidade se impõe no dia a dia. A verdade é essa. O orçamento muda, as necessidades fiscais mudam, a economia também muda, e isso gera reflexo no direito. Nós não podemos pensar como um sistema totalmente autopoético, como diria o professor Marcelo Neves, ou seja, a economia, o direito, a sociedade, a política, tudo isso é misturado. Sobretudo um país como o nosso, com 5 mil prefeituras, 26 estados, federal e União, todos querendo legitimamente os seus interesses, né? Quando você constrói essa complexidade, esse plexo de normas e esse plexo de interesses, é óbvio que você vai partir para uma premissa de segurança jurídica, e aí tem um grande problema da segurança jurídica, como é o problema da justiça, por exemplo, que é o termo da axiologia. Qual é o valor? Porque é muito fácil sentir segurança jurídica, é muito fácil sentir insegurança, mas é muito difícil definir. Vou criar uma norma segura. Vou criar uma norma, que ninguém quer criar uma norma insegura, né? Vou aqui criar uma lei injusta. Ninguém tem interesse de fazer isso. Vou fazer aqui uma decisão injusta. Ninguém tem interesse de fazer isso. Isso pode acontecer em função da dinâmica da vida. Então, talvez meu recado aqui seria trazer todos nós, advogados, magistrados, professores, auditores, membros do Ministério Público, políticos, nós temos que contribuir para a eficácia material da segurança jurídica. Eficácia material. Tem que sair do plano abstrato e ir para a concretude das nossas ações. Com isso, eu quero dizer o seguinte: vamos criar uma norma, essa norma traz segurança jurídica. Eu vou jogar um caso, eu vou defender um caso. Eu, como advogado, posso defender uma tese que traz insegurança jurídica? Aparentemente, não. Que seria defender algo inconstitucional. Então, é nesse sentido que eu acho que todos nós devemos efetivamente trabalhar. Há um livro fundamental
do professor espanhol César Garcia Novoa, que é o princípio da seguridade jurídica em matéria tributária. César Garcia é catedrático de Compostela, um amigo nosso, fantástico, figura extraordinária. E esse livro dele é um livro fundamental, porque ele aborda, ministro, o tema da segurança jurídica como teoria geral do direito, e aí ele aplica um caso especificamente do direito tributário. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer também. Acho que todos nós devemos pensar que eu sou um defensor da teoria geral do direito. Eu acho que a gente vai muito para a dogmática, direito tributário, direito civil, direito de família, e a teoria geral, e a filosofia. Né? Essas bases é que permitem que a gente consiga construir um ordenamento jurídico mais certo, mais seguro, mais tranquilo, e é assim que a gente funciona. E aí, qual a questão da segurança? Por ser um valor, ele flutua. É muito mais fácil você falar, por exemplo, em anterioridade, que para mim, por exemplo, não é princípio, é norma. E retroatividade, para mim, não é princípio, é norma. Ela é mais fácil de se interpretar, porque ela tem um modal deontico. Quando você tem um modal deontico permitido, proibido, obrigatório, claro, ele traz segurança, você consegue interpretar melhor. Mas quando você parte por valor, e aí isso começa a trazer dificuldades que nós temos. Essas dificuldades também acontecem porque, ao fazermos as normas e interpretarmos as normas, muitas vezes, nós nos preocupamos muito mais em cumprir a premissa do decreto, cumprir a premissa da lei, do que, poxa vida, mas isso aqui é seguro? Isso aqui traz certeza para a aplicação do direito? Isso é algo realmente muito importante, e eu sei, e aqui, estando aqui diante do meu amigo presidente Odeci Pascoal, do Tribunal de Contas, a gente sabe que a matéria financeira não pode ser afastada da matéria tributária. Inclusive, eu acho que foi um equívoco nosso, todos nós, afastarmos o estudo da matéria financeira e dar uma muito maior importância da matéria tributária do que a matéria financeira. Não poderia ser feito isso. Eu acho que, em verdade, nos últimos anos, Bicho Benedito, isso mudou. Acho que a gente voltou a conferir maior importância, por exemplo, com um papel mais proeminente e claro do Tribunal de Contas sobre a matéria financeira. Porque se tem gasto público, tem que ter. Ontem se falou sobre o dever fundamental de pagar impostos. Todos nós entendemos a importância do pagamento de impostos. Agora, pagar impostos significa, vamos assim dizer, pagar com base num conjunto normativo, nesse plexo normativo. E aí, eu me lembro também do professor Souto, que dizia assim, tem um livro fundamental dele, né, que lê tantos todos, mas assim, o livro dele sobre isenções tributárias, que eu acho que é o grande marco dessa matéria. Livro extraordinário, ele, lançamento, são, na minha opinião, os melhores livros do professor Souto. Quando ele afastou aquela hipótese de isenção, e a isenção incluindo benefícios e tal, como favor fiscal, não é favor algum. Né? É hipótese, não incidência tipicamente qualificada, e é assim que eu entendo também. Me parece que é a melhor interpretação do direito tributário em relação a essa matéria. E o professor Souto, ele, ao falar das isenções e da isenção, e tem um capítulo do livro dele que ele fala sobre isenções e segurança, ele fala, há uma transcendência do direito da segurança jurídica dentro do sistema. E quando você fala em benefício, ora, o poder de tributar envolve o poder de isentar. Quem tem competência tem a capacidade de reduzir também. Então, ora, dentro desse sistema, que se eu posso retirar determinada pessoa, determinado fato gerador, ou eventualmente, ministro, determinada região, como é o caso da Zona Franca de Manaus, ora, eu também tenho a possibilidade de recolocar essa tributação, mas não de qualquer forma, não de qualquer maneira. Por quê? Porque, no final das contas, o que a gente quer no país? A gente quer um federalismo competitivo, que as pessoas entendam, quem administra o país, os prefeitos, governadores, o presidente da República, os ministros de Estado, o Poder Judiciário, a sociedade segura e investir. Como é que se gera emprego nesse país? Se gera emprego nesse país conferindo segurança às pessoas. Em relação aos benefícios, bem, nós poderíamos aqui, lógico, há claramente no Brasil pessoas mais favoráveis ao tema do benefício fiscal, benefícios fiscais, e eu me incluo entre esses, e outros nem tanto.
Mas aí a pergunta que eu faço, presidente Rafael Rocha, teria a fábrica da Jeep Chrysler em Pernambuco sem benefícios fiscais? Não. Teria o polo petroquímico Camaçari, na Bahia, sem benefícios fiscais? Não. Impossível. Ninguém foi para... O polo petroquímico Camaçari não foi criado porque as pessoas gostam de acarajé, e, enfim, cabará, e eu gosto também de gaspaçar. E nem foi para Pernambuco porque gosta de frio ou maracatu, tão pouco, porque gosta de caranguejo ou camarão. É porque, na época, fazendo justiça, o presidente Lula criou uma legislação que atraiu esses investimentos. E o governador da época também, Eduardo Campos, fazendo justiça, estabeleceu incentivos fiscais que atraíram essa montadora para lá. O que aconteceu? Pessoas que trabalhavam, ministro Humberto, enfim, no trabalhos mais simples possíveis, hoje trabalham produzindo carros. E permitindo aos filhos deles e netos tal, a possibilidade de uma vida melhor. Então, é muito fácil falar contra benefícios fiscais, que em tese não seria necessário, quando na prática, a eficácia da nossa vida, os benefícios fiscais efetivamente trazem desenvolvimento para regiões mais distantes do país, Pátria. Por que seria de Manaus e Zona Franca? Um lugar que até hoje não se chega de carro, ou de navio, ou de avião. Então, eu não sou contrário, ministro, aos benefícios fiscais. Eu acho que houve, e, sem dúvida, houve um exagero por parte dos incentivos. Sim, houve. Mas ter exagero não significa dizer que a ideia, sim, é ruim. Você limita os exageros. O próprio Supremo fez isso. Quantas vezes, quando entendeu que determinado incentivo fiscal não atendeu lá a Lei Complementar 2435 e revogou? Quantas vezes aconteceu isso? Mas depois, também foi dito, né? A Lei Complementar 100 do Ministério Público, do presidente Temer, o que ele fez? Ele falou, olha, eu não vou tirar o incentivo fiscal de todo mundo, não. Porque tem quantos bilhões e bilhões de reais foram investidos em todo o país. Vou simplesmente acabar, porque não atendeu a Lei Complementar 2435. E diga-se passagem, né? Uma lei complementar que exige a ditadura da minoria, né? Porque basta um Estado não querer e todos os demais não podem conceder incentivos. Isso é a ditadura da minoria. Qual é o local no sistema atual constitucional brasileiro que exige unanimidade? Só nessa norma que é de 75. E aí pode até questionar, e aqui no plano meramente acadêmico, se isso é recepcionado ou não pela Constituição Federal de 88. Eu sei que, na prática, isso não aconteceu, o Supremo continua aplicando, mas é um tema que pode ser debatido. Então, a questão da regulação dos benefícios, que não, já seguindo para o final, ela tem dois grandes debates. Se o benefício foi concedido sob condição ou se foi sem condição. Parece simples, mas nem tanto. Às vezes é fácil você falar assim, aquele benefício foi concedido sob condição, portanto não pode ser devidamente suprimido. Como diz a súmula do Supremo, como diz o artigo 178 do Código Tributário Nacional. Primeiro, qual condição é essa? No PES existe condição? Uma pergunta, sabe, Tasso? Qual foi a condição do PES? Foi simplesmente estabelecer um prazo? Na minha opinião, tem condição ali, porque a pessoa permaneceu na atividade. Mas pode-se entender legitimamente que não há condição alguma, que simplesmente era manter o negócio. Não houve nenhuma contrapartida para se ter PES. Ao mesmo tempo, é possível estabelecer uma norma que, em 2021, se estabelecer um prazo de 4 anos de benefício fiscal e no medida provisória se revogar? Bem, na minha cabeça, não há hipótese de não entender que não se inferiu a não surpresa e a ausência de continuidade. E aí traz o tema da segurança. Ora, não se pode ser empresário no Brasil, enquanto o nosso amigo economista aqui falou, é verdade. Eu tenho uma expressão lá no Nordeste, que sabe qual é que você falou, é o bicho empresário. O bicho empresário é diferente. Ele não quer saber de contabilidade, ele não quer saber se vai dar certo, se vai dar errado, ele pega o dinheiro e investe. Mas se ele pegar o dinheiro e investir sentindo que tem um ambiente seguro para investir, do André, é diferente. E cabe a todos nós que trabalhamos no direito permitir que ele que teve essa iniciativa, que ao invés de colocar o dinheiro numa aplicação financeira, ou mandar para os Estados Unidos, ou mandar para a Europa, para Luxemburgo, e colocou para vender sabonete, por exemplo, vamos
contribuir que essa pessoa faça isso? Ou que essa pessoa que está vendendo essa fábrica de sabonete vai levar comida para a mesa de muita gente? Então, não dá para pensar simplesmente na questão do gasto público, apesar que eu reconheço isso, não dá para pensar simplesmente na matéria da legalidade. Não dá para pensar sobre isso. Nós temos que pensar de maneira mais ampla. E aí também temos outros temas, por exemplo, como a subvenção por investimento, que é um tema que vai certamente trazer muitos problemas, um pensamento claro da advocacia tributária privada e a subvenção por investimentos. A tributação sobre ela traria também problemas de não surpresa, de insegurança jurídica. E, na minha cabeça, a gente não pode trabalhar para um ambiente de negócio que não permita o desenvolvimento do país. Nós estamos aí num país muito inseguro nesse aspecto, o que gera pouco desenvolvimento. Pouco desenvolvimento. Se a gente não tiver a possibilidade de permitir, sobretudo nas regiões mais pobres do país, a geração de emprego, de renda, que as pessoas possam mudar de vida, e só se faz isso como? Com a geração de emprego e de renda. Evidentemente, também gerando boa escola, boa educação, se investir na base, que as pessoas sejam bem educadas, que possam ter bons empregos. Mas a gente não pode imaginar que todo o Brasil é Avenida Paulista, não se pode imaginar que todo lugar é Ipanema. Não é assim, né? Então, bem, eu brevemente vou destacar as minhas conclusões, Vinícius, para o senhor não dar o cartão amarelo ou vermelho, certo? Já vai no joelho, na pancada no joelho já vai direto. Então, eu vou estabelecer aqui, apenas para ser um pouco analítico, lembrando do professor Paulo de Barros Carvalho também, e as minhas conclusões. A segurança jurídica é valor do Estado Democrático de Direito. Democrático de Direito, muito mais do que Estado de Direito. A segurança jurídica não pode ser aplicada na criação, tem que ser aplicada na criação e interpretação das leis. Não existe Estado Democrático de Direito sem eficácia da segurança jurídica. Benefícios fiscais devem ter diversos princípios, além da segurança jurídica. Federativo, legalidade, confiança legítima, retroatividade, não discriminação, redução das desigualdades regionais, entre outros. E, por fim, sem confiança legítima, não há desenvolvimento sustentável no Brasil. Obrigado pela atenção dos senhores. Pela sua colocação, especialmente nesse aspecto do benefício. Vossa Excelência colocou a Zona Franca de Manaus, e nós lá de Santa Catarina, isso foi praticamente imperdoável. É um estado vizinho, o Rio Grande do Sul, quando a Ford do Brasil estava às vésperas de ser instalada lá, e por uma decisão política desastrosa e imperdoável, a Ford foi para a Bahia. Os prejuízos ao povo, a emprego, foi assim. Eu lembro demais disso. Lembra disso? Demais. A CEI puxou a fábrica para a Bahia. Para a Bahia. Foi exatamente isso. Uma decisão, né, por causa de... E veja como foi importante para a Bahia. Todo o polo automotivo foi criado na Bahia por questão disso. Segue sendo. Então, gente, vamos passar ao último para os palestrantes desta manhã, o doutor Cássio Lacerda Gama, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Vossa Excelência quer falar. Bom dia a todos. As primeiras palavras são de felicitação para os amigos da OAB, da Universidade Complutense de Madrid, que conseguiram realizar um evento que me parece histórico. É um acontecimento absolutamente extraordinário, fora de padrão. Vocês merecem todos os parabéns, inclusive os demais que não estão aqui. Maneira, o Rony, todos capitaneados por Beto Simonetti. E quero cumprimentar a todos os demais, que não da OAB, na figura de duas mulheres extraordinárias, Sayuri Ottoni, representante da OAB, minha querida colega Regina Helena Costa, representante do Poder Judiciário. Sintam-se todos os demais amigos que estão aqui cumprimentados. Falarei menos de 15 minutos. A minha comunicação envolve uma reflexão breve sobre o tempo que nós vivemos no direito tributário, passando pelo tema da concessão de incentivos tributários e da segurança jurídica, que é objeto da minha fala, mas a minha fala é uma fala para a advocacia. Uma reflexão sobre o nosso tempo
conectada a um argumento que se desdobra em 3 partes e algumas conclusões breves. Reflexão sobre o nosso tempo. É muito difícil entender o momento que a gente está vivendo quando a gente está vivendo esse momento. O que nós estamos vivendo hoje é um processo de transformação do sistema tributário brasileiro sem precedentes num país democrático recentemente. E esse é um dado muito fora de série, porque não apenas isso não se trata tanto da qualidade da reforma, mas da capacidade de fazer uma reforma estrutural e transformar a sua federação. O mundo inteiro hoje, mais do que em qualquer outra época, vive uma intensa competição, uma intensa busca por investimento, uma intensa captura de riqueza para melhorar as condições da sua população. E novos atores estão surgindo. Atores da África, atores do leste asiático, além dos tradicionais países que já têm IDH consolidado. E, dentre todos esses países, o Brasil é a única democracia capaz de promover uma transformação tão significativa do seu sistema tributário. Quando se fala, por exemplo, da reforma tributária dos Estados Unidos, a reforma de Trump, comparado com o que a gente está fazendo agora, é brincadeirinha de criança. Então, dentro desse mundo em intensa disputa, a capacidade de fazer uma transformação estrutural do seu sistema é algo que merece ser digno de nota. Mas eu comentei, além da reflexão sobre o nosso tempo, a minha fala é para a advocacia. E a advocacia se transformou e precisa se dar conta do seu papel de agente transformador da sociedade. Para quem lida com as ciências sociais, nenhuma aspiração pode ser maior do que mudar, do que transformar o ambiente que vive. E é preciso que a advocacia se perceba como agente transformador do processo de transformação social, agente integrante e um potencial protagonista, desde que esteja ciente do seu papel e que busque se munir dos instrumentos argumentativos necessários para isso. A respeito dos incentivos tributários, existe uma determinação no inciso 10 do artigo 156-A, no sentido de ser vedada a concessão de incentivos tributários. É mais uma tentativa de se restringir o papel do tributo como instrumento de política setorial. Primeira vez que nós vemos isso? Não. Vimos isso na Lei Complementar 2475, vimos isso na própria edição do Código Tributário Nacional, que é anterior, vimos isso na Emenda Passos Porto, vimos isso na Constituição da República, na Lei Complementar 101, na Lei Complementar 160 e agora, de novo, no texto constitucional. Em todas essas tentativas, em algum momento, deixou-se de utilizar tributo como instrumento de política setorial? Não. O que aconteceu, passo a passo, foi uma transformação da forma como os incentivos tributários são concedidos. Então, existe sim, hoje, uma determinação de que exista maior responsabilidade nesse processo. Então, não se trata de fazer disputa por redução de base, como aconteceu em vários estados, inclusive do Nordeste, onde se disputava quem dava mais desconto para se fazer uma importação. E as desonerações eram da ordem de 90%, 92%, 93% da base de incidência do tributo sobre importação para que se realizasse a operação em um determinado lugar. Esse tipo de irresponsabilidade, e é uma satisfação falar de responsabilidade ao lado do mentor intelectual da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ele criticou o que deveria, mas não chamou atenção para coisas muito positivas que a gente tem. O senhor Roberto Afonso é responsável pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, há uma transformação. E o que a gente tem é, cada vez, processos mais sofisticados. Mas, além disso, existem também regimes adequados de tributação e existe também espaço no texto constitucional para coisas como contratos públicos de longo prazo, onde o grande incentivo tributário talvez não seja mudar a tributação,
mas permitir, por exemplo, que o cálculo do impacto da reforma tributária seja feito e transferido e não se dependa para isso de um órgão regulador. Só para os senhores terem ideia do que isso representa, o setor de saneamento público no Brasil está sujeito a mais de 80 órgãos reguladores. Imagine esperar a manifestação de um órgão regulador a respeito de algo que já se sabe, que é conhecido e que vale para todo mundo. Então, refletindo sobre o tempo que a gente vive, incentivos tributários a despeito do esforço do legislador constitucional vão continuar existindo. O que nós temos é uma transformação do modo de utilizar tributo de uma forma mais irresponsável para uma forma mais responsável. Feito esse diagnóstico, o meu argumento é: a advocacia precisa perceber que ela é parte muito importante no processo de transformação social. Primeiro passo do meu argumento é entender que as mudanças acontecem e nós precisamos participar do processo de mudança. O futuro é, por obrigação, incerto. E a melhor maneira de prever o futuro que é incerto é sendo um sujeito ativo desse processo de transformação. Então, diante de um cenário onde se percebe que as transformações acontecem e o Brasil, isso permite esse tipo de coisa, tem um segundo argumento: como elas acontecem. E o pessoal do CECIF deu uma grande lição que o Brasil precisa entender o que aconteceu ali. As transformações acontecem mediante o envolvimento de grandes porções da sociedade. Então, a discussão tributária não vai ser uma discussão apenas da hipótese de incidência, da composição da norma de competência, de qualquer outra coisa. É importante dialogar para que todos façam parte desse processo. Então, o simples e o complexo, o você é a favor da simplificação ou não, não se trata propriamente de simplificação, mas de dar pequenas frases que possam ser entendidas pelas pessoas que querem participar da compreensão. Inclusive, eu tenho dito em sala de aula com muita frequência que é uma dimensão nova da cidadania entender o que você paga de tributo e o que está sendo feito com o tributo que você paga. E nós tivemos uma discussão de reforma tributária sobre uma perspectiva que nunca havia sido feita antes. Há 20 anos, as discussões tributárias eram de gabinete. O mundo que Aleomar Balieiro viveu, onde ele pôde inserir a cláusula Aleomar Balieiro no texto da Constituição da República, dando dignidade constitucional ao direito tributário, é um tema que não existe mais. Porque a conversa de gabinete segue existindo, mas ela não tem a força persuasiva de grandes porções da sociedade pedindo dos políticos. E isso foi tão bem feito que nós tivemos os governadores do Nordeste abrindo mão do último instrumento que eles tinham para trazer investimento, em troca de uma promessa por um fundo que historicamente nunca funcionou, basta ver a Lei Candir, e o Nordeste não dispõe mais de nenhum instrumento de desenvolvimento local. Quando se observa os instrumentos que o Nordeste brasileiro e as outras regiões possuem, são instrumentos nacionais. Abriu mão dos bancos de fomento locais, abriu mão das políticas tributárias de atração de investimento, todas, mas por que isso aconteceu? Porque houve uma narrativa muito bem construída de que essa reforma deveria ser aprovada da forma que ela fosse. E eu não estou tão preocupado com o que foi aprovado, porque muita coisa está em transformação. E na semana passada, no Congresso do IDEP, o ministro Fernando Haddad fez um discurso muito lúcido. Disse: essa não é a reforma que o Poder Executivo queria, mas também não é a reforma que o Congresso Nacional queria. Isso é a demonstração de que é uma reforma democrática, construída por um conjunto de atores sociais, alguns com mais capacidade de influência, outros com menos capacidade de influência. Mas quem influenciou mais foram aqueles que entenderam o momento em que se vive e conseguiram construir discursos persuasivos. E o que é o discurso persuasivo na contemporaneidade? É o discurso compreensível, é o discurso baseado em números, é o discurso baseado em outros elementos que não os historicamente tradicionais. E é nesse sentido que a advocacia precisa não só se perceber como agente do processo de transformação social,
como agente do processo de transformação tributária, mas como sujeito dotado dos elementos necessários para a construção e transformação do processo de transformação social. Então, avançando nessa direção, a reforma não parou. Ela é um processo coletivo, construído com muitos atores, de tal forma que, para uma parte desses atores, o inciso 10º do artigo 156-A diz: não terá mais nenhum benefício tributário. Por outro lado, está sendo colocado na regulação uma série de dispositivos que oferecem vantagens tributárias, inclusive sem alterar base de cálculo e hipótese de incidência. Essa é a característica do momento que a gente vive, um momento de enorme complexidade, um momento de percepção dos fatos, das realidades locais, um momento de construção do futuro, e construção que não será feita por espectadores. Por isso que, a despeito de sedutora, não me atrai tanto a ideia do SCAF de que é um salto no escuro. Me atrai muito a ideia de que nós vamos iluminar nós mesmos e construirmos algo, porque o que você achou da reforma? Ela ainda não existe. Ela vai ser construída por aqueles que se sentem titulares do direito de participar e de construir essa reforma. Então, diferente de uma ideia conservadora, onde você olha para um objeto estático que não se transforma e que não é transformado, a gente está vivendo um momento onde nós transformamos a realidade. Diferente da arte, né? E houve uma definição muito interessante no Museu del Prado, basicamente 3 grandes figuras que estão ali dentro: Velázquez, Goya, Rubens. O que separa um grande pintor de um pintor de um gênio, né? Às vezes o sujeito é um pintor extraordinário, mas ele não é um gênio. O gênio é aquele sujeito capaz de pintar algo como as meninas de Velázquez, que não se concebia naquele momento. A inclusão das pessoas que observam o quadro fazendo parte dele. Na sociedade, nós que trabalhamos com isso, temos o papel de criar coisas não concebidas. E isso pode ser feito desde que você se imagine parte do processo. O que não significa necessariamente prevalecer. Participar não é prevalecer. As coisas mudam. O que se sabe com certeza é de que quem não tem essa consciência e que não participa, esse sim não prevalece jamais. Então, o meu recado não é propriamente sobre benefício fiscal, porque eu já mostrei numa leve retrospectiva de 60 anos que sempre se tentou evitar benefícios fiscais, mas esses benefícios fiscais sempre acabaram sendo concedidos de forma cada vez mais sofisticada. O que precisa é a advocacia perceber que existe um novo mundo a ser construído com esse novo sistema tributário, mas para isso precisa de novos instrumentos, novas formas de argumentar e, especialmente, percepção de que a construção de narrativas para envolver amplas parcelas da sociedade é o passo para se transformar e se construir o direito, não se encontrar nada. E aí eu volto a uma frase que me parece muito importante. É preciso que a gente seja sujeito do nosso futuro, sujeito que constrói o futuro, porque quem não constrói o próprio futuro é sujeito do futuro construído por outros. Não foi por acaso que foi reservado la gran finale ao professor Tassi. Meus parabéns, meus cumprimentos pela sua colocação. Assim, eu vou dar por encerrado o presente painel. Antes, porém, fazer a entrega aos participantes. Em primeiro lugar, ao desembargador Ricardo Moeda, o José Roberto Fonte, da Cultura, eu agradeço. Opa, Os 2 livros do nosso instituto, gostaria de presenteá-los, por favor. obrigado. Um para o senhor e o outro agora, Wolf Pinto. Agora fiquei na dúvida. Agora, entre a ministra e a secretária-geral. Vou entregar a ministra. Eu até queria agradecer
ao painelista doutor Estácio, Muito obrigado, foi muito lúcido. um esquecimento e registro Quero a presença da secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Sayuri Ottoni. Agradecendo a presença de todos, eu dou por encerrado. Bom dia.